Oi, gente! Hoje eu quero contar pra vocês uma história que eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai me achar uma tola por achar essa história o máximo. Mas a verdade é que essa é a minha realidade em maio de 2020, ou mais especificamente janeiro de 2019, que foi quando tudo aconteceu. E eu não tenho problema nenhum com essa minha realidade, até porque eu tenho certeza que ela é melhor que muitas realidades por aí, que é a realidade de muitas outras pessoas. Eu passei o Réveillon de 2018 para 2019 em Londres, junto com meu noivo, e eu comentei com ele que eu queria tirar um dia para ir visitar vitrines, um dia só para eu olhar vitrines, aumentar o meu acervo de fotos, até porque eu estava ministrando uma disciplina de vitrine na universidade que eu trabalhava. E aí ele me falou, então tá, que ótimo, a gente poderia fazer assim, a gente se separa nesse dia. Eu vou nas lojas de música, que eu quero testar os equipamentos, etc. E você então vai nas lojas de moda que você quer conhecer. Aí você fica tranquila para poder entrar nas lojas sem eu te incomodar. Eu falei pra ele, eu vou só olhar a vitrine, né? Eu não vou entrar nas lojas. Ele falou, como assim tu não vai entrar nas lojas? Tu não vai entrar na loja da Chanel, da tua maior inspiração? Eu falei, não. E ele disse, tu nunca entrou numa loja da Chanel? Aí eu falei, não, realmente eu nunca tinha entrado. Aí ele falou assim, isso é bem coisa de menina da moda que tem vergonha de entrar. Nós músicos, a gente vai nas lojas de guitarra e testa ali na loja sem ter medo nenhum. Já vocês ficam com medo de sequer entrar numa loja. E isso para mim foi uma lição mesmo, de que eu deveria sim entrar nas lojas, fazer pesquisa, conhecer, ver como que era a parte de dentro. Então lá fui eu me arrumei toda para aquele dia, mesmo sabendo que não seria o suficiente, porque, convenhamos, ainda assim eu seria a pessoa mais simples dessas lojas. E a gente estava hospedados na casa dos nossos amigos, que já moram lá há anos, já constituíram família lá, a Jaque e o Denis, e eles indicaram que eu fosse na Baker Street, que era uma rua onde eu encontraria realmente todas essas lojas. E lá fui eu. Entrei primeiro na Jimmy Choo, depois eu não lembro em todas que eu entrei, mas aí eu entrei na loja da Chanel, eu levei um esporro por tirar uma foto lá dentro. Eu tava subindo uma escada e bem no alto da escada tinha uma foto da Gabrielle Chanel. E então eu resolvi tirar uma foto assim daquele cenário, não tinha nenhum produto aparecendo, mas o segurança gritou comigo na hora que ele viu que eu tava tirando foto. Eu fiquei muito sem jeito, mas continuei o meu passeio. E o que é interessante eu falar para vocês é que em todas as lojas que eu entrei, eu fui recepcionada por uma pessoa abrindo a porta, um homem muito bem apessoado em todas as lojas, e fui recepcionada também por uma vendedora muito simpática em todas as lojas. Em todas que eu entrei, eu expliquei que eu era uma profissional e estudante de moda, na época eu ainda estava terminando o meu mestrado, e que eu estava lá para conhecer as lojas que eu tanto admirava. E em nenhum momento elas me olharam com cara feia, nem elas, nem as outras clientes. Eu achei isso muito legal, porque eu tava com muito receio de ir, mas eu fui muito bem recepcionada, mesmo deixando claro ao pisar na loja que eu não poderia comprar nenhum daqueles produtos. E foi então que, por último, eu entrei na Dior, meio ainda traumatizada do esporro que eu levei na Chanel. Fui novamente recepcionada por um homem muito bem vestido, muito bem apessoado, abrindo a porta para mim, eu sequer precisei encostar na porta. E por uma vendedora que abriu um sorriso quando eu entrei e que mesmo depois que eu expliquei que eu estava ali só para conhecer, só para dar uma olhadinha, eu não sabia muito bem como explicar isso, mas essa era a verdade. E mesmo quando eu expliquei isso, ela foi muito simpática ainda. E aí eu comecei a olhar a loja, comecei a observar tudo, observar os clientes, observar os produtos. Teve alguns que eu peguei na mão sim, porque eu vi outras pessoas pegando também, então não é só coisa de brasileiro. E essa loja da Dior, ela tinha 3 andares. E quando eu cheguei no 3º andar, eu fui pegar um blazer para olhar o preço e olhar o acabamento dele. Uma coisa que eu tava olhando muito em todas as peças era o acabamento. E então eu peguei e olhei o preço, simplesmente 22 mil libras. E foi então que eu me lembrei que a vendedora estava atrás de mim, porque eu nem tinha percebido. Quando ela ofereceu que eu pudesse provar a peça. Obviamente que eu disse que não, porque, né, vai que acontece algum acidente, de onde que eu vou tirar 22 mil libras, né? A libra tava R$ 5,30 na época. Mas ainda assim ela foi muito simpática e, como eu falei pra vocês, eu nem tinha lembrado que ela tava atrás de mim, porque ela foi tão discreta, tão legal, que eu não tinha notado mesmo. E aí foi então que a gente começou a conversar.
Eu perguntei para ela de onde que ela era, eu perguntei para ela como que ela fez para conseguir o trabalho ali na Dior. E a gente começou a conversar, nem me lembro de tudo que a gente conversou, mas foi muito legal. Eu acho que ela também gostou assim da atenção que eu dei para ela, do quanto eu fiz ela se sentir importante. E eis que ela me ofereceu um cafezinho. E eu vou falar uma coisa para vocês. A palavra mágica para mim é café. Nunca me ofereçam café se vocês não querem que eu aceite, porque eu aceito café todas as vezes que me oferecem. Ainda mais na Dior, né? Então ela saiu, eu continuei olhando as peças daquele terceiro andar, aquele último andar. E quando ela voltou, ela não estava só com um cafezinho muito bem feito, um café expresso delicioso. Ela ainda tinha 3 chocolatinhos numa bandejinha assim, coisa mais linda. Então, mesmo sem poder comprar, mesmo obviamente sem poder comprar sequer um chaveiro, eu me senti ainda assim uma cliente muito especial. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Essa vendedora, ela era francesa. Eu não vou me lembrar exatamente o nome dela, porque era um nome bem francês. Mas é brasileiro que tem a fama de ser hospitaleiro, né? Mas eu fui muito melhor recepcionada por uma francesa numa loja lá em Londres, na Inglaterra, do que muitas vezes eu sou aqui no Brasil. Teve vezes que eu entrei em lojas aqui no Brasil sem estar com a minha bolsa. Eu tava passeando com a minha família, quando a gente sai, eu e minha mãe, a gente sai sempre com uma bolsa só, coloca tudo em uma bolsa só e fica se dividindo para não ter que ficar carregando muita bolsa. E teve uma vez que eu entrei numa loja aqui no Brasil e enquanto meus pais estavam num café, eu falei, vou lá entrar olhar os calçados, sou apaixonada por calçado. E eu fui muito mal atendida, sequer olharam pra mim, porque como viram que eu era mais novinha na época e viram que eu tava sem bolsa, pensaram que eu não era uma cliente em potencial, que eu não iria comprar. Aí eu saí da loja e quando eu voltei com a minha mãe e com a bolsa, aí sim vieram 2 vendedoras de uma vez só para me atender. E a gente sabe que essas grandes marcas, como a Dior, elas têm muito a nos ensinar em muitos aspectos e inclusive no atendimento. Nesse dia que eu visitei a Dior, eu saí de lá realizada e eu aprendi 4 lições. A primeira lição que eu aprendi é: se você é um vendedor que tem que ficar ali perto para atender o cliente, fique perto sim, mas não perto demais, para que ele não se sinta pressionado e que ele fique à vontade para conhecer toda a tua loja, para que ele se auto-atenda até o momento que ele vai precisar de você. A segunda lição é: trate todas as pessoas que entrarem na tua loja muito bem. Não importa, porque como eu falei para vocês, eu era a pessoa mais simples daquele lugar. Eu olhei as mulheres passando maravilhosas com a bota da Chanel, com a saia da Fendi, com a bolsa da Louis Vuitton, e eu era a única que não tinha nada de marca. E mesmo assim, em momento nenhum eu me senti mal lá. Então, trate todas as pessoas bem, não julgue pela aparência, não julgue se a pessoa vai ou não comprar. Você tem a obrigação de tratar todas as pessoas que entrarem na tua loja muito bem, como se eles fossem o cliente mais especial que já entrou na tua loja em toda a história. E com isso, então, a terceira lição que eu aprendi é: faça o cliente se sentir especial. Não importa se ele é um cliente que vai comprar ou se ele é um cliente em potencial, porque eu sou uma cliente em potencial da Dior. E a quarta e última lição, não menos importante, é: tenha sempre uma carta na manga para que você possa entregar 150% e não 100%. Aquela vendedora na Dior, ela me ofereceu um cafezinho, só um café. E quando ela chegou, ela tinha uma carta na manga, ela tinha o café e os chocolatinhos. Depois dessa experiência tão positiva, eu passei a admirar a marca ainda mais. E a minha meta de vida é algum dia eu voltar para aquela loja lá na Baker Street, em Londres, e fazer alguma compra de alguma coisa para poder relembrar essa experiência positiva que eu tive. De tão positiva, eu coloquei como meta algum dia eu voltar lá e ter isso de novo ainda melhor, comprando alguma peça de uma marca que eu admiro, que fez história e que me impactou mais do que eu imaginava depois dessa experiência.